Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje está na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós vai aumentando uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do juízo de Deus, para que sejais havido por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então vejamos, meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo aqui pregando, escrevendo uma carta aos Tessalonicenses. Ele disse que sempre deve dar graças a Deus, né? Por vós, pela igreja. Esse é o papel do verdadeiro obreiro, do verdadeiro pastor. Ele sempre deve agradecer a Deus por cada membro da sua igreja, por cada congregado, por cada novo convertido. Independente desses crentes serem intelectuais, analfabetos, preto, branco, rico ou pobre, né? Porque tem pessoas que se lembram muito de dar graça por aqueles que detêm intelectualidade, poderio material, financeiro, que são mais achegados, né? Mas aqui o apóstolo Paulo diz que agradece a Deus pela fé de cada um dos irmãos, né? Porque ele viu que aqueles crentes, a fé deles crescia, aumentava a cada dia. Esse deve ser também, irmão, nosso objetivo, fazer com que a nossa fé cresça, né? Jesus chamou os discípulos homens de pouca fé, né? Mas Jesus também chamou uma mulher cananeia: ô mulher, grande é a tua fé. Então essa fé deve ser progressiva, deve ir crescendo e não diminuindo. A vossa fé e o vosso amor um para com os outros. Como é que está o seu amor, o nível do seu amor uns para com os outros? Você está amando de verdade, com o coração, está ajudando nas necessidades, né? Você está orando de verdade uns pelos outros, né? Ele disse que a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um aumenta uns para com os outros a cada dia, não é? Nós estamos vivendo na hora do tempo do amor decrescente, né? E Paulo, no escritor em Apocalipse, né? Ele mostra que um daqueles obreiros tinha deixado o seu primeiro amor, mas que deveria lembrar de onde tinha caído e buscar o primeiro amor. Mas também tinha a igreja ali, né? Que o amor dele era crescente. A igreja, né? Cada crente deve ter um amor crescente. Então nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, de maneira que até São Paulo se gloriava do amor, da fé crescente. Diante das outras igrejas, ele se gloriava, né, de ter uma igreja que tem um amor crescente, uma fé crescente. Muitas vezes tem pessoas que dizem: não, a gente não pode estar elogiando o crente, não pode estar elogiando a igreja. Isso é uma falha nossa. O apóstolo Paulo elogiava aquela igreja, falava do amor daqueles irmãos, da graça daqueles irmãos, da fé daqueles irmãos, em todo lugar, irmão. Isso deve ser louvável diante de Deus. E Paulo disse: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Quando a gente chega na igreja, a gente fala da bondade, do amor, da misericórdia, do crescimento de vocês, da paciência que vocês têm, da fé que vocês têm, em toda perseguição que vocês suportam. Nós reconhecemos isso. O obreiro deve reconhecer na igreja. Não sempre está falando mal dos irmãos, falando mal dos crentes. Nós crentes também não devemos estar falando mal dos outros. Não devemos ver só os erros, devemos ver a virtude de cada um de nós. As lutas que passamos para ser crente, o pecado que deixamos para servir a Deus, a rejeição do mundo, dos prazeres para servir a Deus, isso deve ser visto um pelos outros, deve ser louvado, porque Deus louva e honra isso. Agora, muitas vezes, nós é que não vemos virtude na pessoa, vemos somente erro e dizemos: a igreja de hoje, os crentes de hoje não são mais o mesmo, o amor não é mais o mesmo, a fé não é mais a mesma. Pode ser que a sua fé e o seu amor também não sejam o mesmo, por isso que você diz assim: não vê virtude, só vê derrota e fracasso nos irmãos. Por isso Paulo disse: irmão, vocês estão suportando aflições,
porque isso é o juízo de Deus sobre o mundo. Pois vocês padecem isso, para que vocês também sejam dignos, né, da salvação, porque vocês estão padecendo pelo amor de Cristo. Na verdade, Cristo não diz pare de sofrer. Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Paulo disse, todos aqueles que querem viver uma vida de piedade padecerão perseguição. Então nós vamos passar por perseguição, como Cristo também passou, mas também vamos ser exaltados diante de Deus, como Cristo foi humilhado, mas também foi exaltado diante de Deus. E Deus deu a Cristo um nome que é sobre todos os nomes, depois do sofrimento, da perseguição que ele passou, para que ao nome de Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra, e todo homem confesse toda a língua que Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. Assim também será nós com Cristo, teremos nosso galardão, porque se padecemos com ele, também com ele seremos glorificados. Que Deus nos abençoe.